forma simples, a gente pode definir variáveis como sendo espaços de memória. Para servir de analogia, vamos imaginar que uma variável é como se fosse uma vasilha que tem um nome. A gente pode colocar uma fruta dentro dessa vasilha para guardar e poder resgatar novamente quando precisarmos daquela fruta. Por exemplo, imagine que você tem uma vasilha chamada maçã. Eu quero colocar uma maçã dentro dessa vasilha. Então, toda vez que eu for precisar dessa maçã, eu vou olhar na variável com o nome maçã, porque eu vou saber que aquela variável com aquele nome vai me retornar uma maçã, que é a fruta que eu quero. Outra coisa que a gente precisa ficar atento são aos tipos de dados que uma variável pode armazenar. Em Python, possuem diversos tipos, mas eu vou apresentar os 3 principais. Vamos imaginar como sendo vasilhas para ficar mais fácil a analogia. Então, a primeira vasilha vai ser a vasilha de números, no qual serão armazenados apenas números, como a quantidade de maçãs ou bananas. Por exemplo, aqui nessa vasilha tem uma maçã. Então, nessa variável aqui, iremos armazenar apenas o número 1, que é a quantidade de maçãs que temos nessa variável aqui. O outro tipo são o de palavras, que é uma vasilha responsável por guardar apenas palavras, como o nome das frutas ou qualquer outro nome que queira armazenar ali. Por exemplo, se a gente quiser guardar o nome banana, a gente guarda na variável de palavras. E por último, a gente tem a vasilha de verdadeiro ou falso, que é uma vasilha especial que só pode guardar algo que é verdadeiro ou algo que é falso. Por exemplo, fruta é uma maçã? Sim, fruta é uma maçã. Então, iremos guardar o valor correspondente à resposta da nossa pergunta. Então, já que maçã é uma fruta, então a gente vai guardar o valor verdadeiro dentro dessa vasilha. Quando declaramos a variável, a gente pode demonstrar dessa forma. A variável de números a gente pode definir assim: quantidade de uvas, 1, porque só tem apenas uma uva. A palavra que a gente vai usar vai ser maçã, então a gente define a palavra como sendo maçã. E a variável de verdadeiro ou falso, a gente faz a pergunta: uva é uma fruta? True, então a gente assume o valor verdadeiro. No código vai ser escrito da mesma forma que a gente escreveu nos exemplos anteriores. Então eu vou declarar as 3 variáveis e atribuir valores a elas. Então a gente começa declarando a variável de números. Então eu vou escrever o nome da minha variável, quantidade de frutas. E vou assumir que eu tenho 10 frutas no meu inventário. Eu também posso colocar quais são as frutas que eu tenho no meu inventário. Então, fruta 1. Fruta 1, eu posso dizer que a fruta 1 é uma maçã. A fruta 2 é uma uva. E a fruta 3, eu posso assumir que ela é uma banana. Também podemos testar os valores de verdadeiro ou falso. Então, uva é fruta. Eu vou marcar como sendo verdadeiro, porque uva é uma fruta. Então, essa é a forma que a gente declara as variáveis na IDE, que é a mesma coisa que eu escrevi nos exemplos anteriores.